pessoal, eu sou a Déia Claro e eu estou aqui para ajudar você a escolher a sua primeira experiência a bordo de um veleiro, mesmo que você more longe da praia e não entenda nada de vela. Você vai ver que é possível, porque eu tô aqui para te ajudar a escolher. Então, vamos para mais um Pausa pro Mar. Vamos falar do quê? De veleiros. Eu tô um pouco sem voz, mas eu vou falar com vocês, porque a gente tá aqui toda semana com voz ou sem voz. Combinado? Então, vamos lá, gente. O tema de hoje vai ser sobre funções a bordo do veleiro. O vídeo da semana passada, se você não assistiu, assiste lá. Eu falei sobre a semana de vela de Ilhabela, que aconteceu agora e acabou de acabar, uma semana intensa. Inclusive é por isso que eu tô sem voz, eu tô com tosse, porque é uma semana muito cansativa, a gente passa frio, passa calor, não dorme direito, porque a gente quer aproveitar tudo, né? Então, como tem muita dúvida sobre isso, você vai no barco, mas você vai o quê? Vai fazer o quê, né? Você dirige, você faz o quê? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu fiz nesse barco. Essa minha experiência também, que foi a minha primeira experiência a bordo desse veleiro que eu fui. Eu fui no veleiro chamado Mais Rabugento, que é um veleiro de Ubatuba. Ele é um pouco menor do que o veleiro que eu ando velejando bastante aí, que é o Beleza Pura, que vocês falam, que vocês perguntam. Inclusive, um monte de gente na semana de vela. Foi muito engraçado que as pessoas me viram e um monte de gente perguntou: você é a Deinha do Beleza Pura? Eu te vejo nas fotos. Então é muito legal. A gente acaba conhecendo muitas pessoas que a gente não conhecia. Às vezes a gente conhece das redes sociais, né, e nunca se vê ao vivo. Ou tem gente que eu conheço, a pessoa nem imagina, como aconteceu comigo também, que tinha gente que conhecia e eu também não sabia. Então, aconteceu esse negócio. Nossa, mas você, o Beleza Pura tá aí? Foi maior rolo, porque um dia eu fui com a camiseta lá dos meninos do Beleza Pura e tinha gente que perguntava, mas o barco tá aqui, o barco tá lá? Então, o Beleza Pura não veio. O Beleza Pura está em Salvador, porque a gente vai correr a Refeno, que é Recife e Fernando de Noronha. Então, uma parte da tripulação já começou a levar o barco, porque tem que chegar em Recife, né, para essa nossa competição tão esperada, que é o nosso foco do ano. E aconteceu que uns estavam levando barco, outros estavam por aqui, e alguns dos tripulantes participaram também da semana de vela em outros barcos. Porque, gente, tem a competição, a rincha, mas todo mundo é amigo, tá? Eu posso ir no outro barco também, isso não vai tirar nenhuma amizade. E, inclusive, teve tripulantes do Beleza Pura que ficou aqui em casa. Eu falo com meus filhos, que eu arrumei para tomar conta. E teve um dia que cada um foi num barco e foi muito engraçado isso. Inclusive, eu ganhei do Nilberto, que estava aqui em casa. Bom, mas vamos falar de funções. O que eu fiz no Mais Rabugento? A gente nunca tinha velejado juntos, né? Do Pedro de Ubatuba. Aliás, Ubatuba é muito acolhedora, porque eu tava me ligando agora, esses dias, eu falei, gente, eu sou de Ilhabela, né? Eu amo Ilhabela, todo mundo sabe. E ultimamente eu velejo muito em veleiros de outra cidade, que é de Ubatuba, porque o Beleza Pura também é de Ubatuba, e agora o Mais Rabugento também é de Ubatuba. Então, a gente vai unindo as cidades, os barcos, as pessoas, e é sempre uma festa.
E acabou que eu fui de última hora nesse rabugento, agora eu sou rabugenta também. E a minha função a bordo foi na secretaria. E a gente fala assim, nossa, foi na secretaria e arrumadora de saia. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, assim, de uma maneira bem fácil de entender. E vocês vão ver como é diferente as funções a bordo de um veleiro pequenininho e do veleiro oceânico. Mas, no fundinho, gente, a essência é a mesma. É isso que eu sempre friso. E por isso que eu falei, nossa, se eu comecei direto nesse veleiro grande, nas regatas, sem entender nada por muito tempo, e se eu soubesse de tudo que eu tô falando com vocês, que eu aprendi vivendo, né, eu teria escolhido outra maneira de começar, porque cortado o caminho, né, uma maneira mais fácil, mas também não me arrependo, eu acho que toda forma é válida, né, mas eu imagino assim, que quanto mais informação a gente tem, mais atalho a gente pega, né, para chegar no nosso objetivo final. Então a gente estava dividido lá, eu, o Pedro, os 2 filhos dele e o Iloé, a gente estava em 5, eu e 4 homens lá. E fiquei, né, na secretaria. Eu vou explicar um pouco para vocês quais as funções básicas, né, no veleiro. Então tem que ter alguém timoneando, né, lá, dirigindo o barco. Tem que ter gente para ajudar nas manobras da genoa, que é a vela lá da frente, bordo, sabe quando fala bordo ou vamos cambar? Enfim, tem que soltar uma vela de um lado para caçar do outro, né, puxar o outro cabo lá do outro lado. Então precisa de pessoas para fazer isso. Tem a pessoa que vai ficar só com a mestra, que é aquela vela enorme do barco. Quando acontece as coisas, tem que ir caçando, só que tudo meio que ao mesmo tempo. E tem que ir gente lá na frente, para ser o proeiro também, para cuidar da parte da frente do barco. E nesse veleiro tinha um ajuste a mais ainda, tá vendo? Do que eu sou acostumada lá no Beleza Pura. Esse veleiro, ele é menor, mas tinha mais ajuste, porque ele tinha o running lá atrás, daí na hora do bordo também tem que ir lá caçar. Então, eu aprendi muito também. E a secretaria, eu fico ali no meio do barco, passa todos os cabos na secretaria, né? Então a gente solta, caça para subir a vela, para descer. Tem muita troca de vela, porque no contravento, né, quando tá contra o vento, que vai em zigue-zague, né, usa a vela lá, a genoa, e dependendo, gente, da quantidade do vento, troca a vela também, tem tamanhos. Então, tá muito vento, vamos usar uma vela menor, vamos por essa, e vamos risar a vela grande, que é diminuir a área vélica. Teve um dia que estava muito forte o vento, muito forte. Inclusive a gente ficou esperando para ver se realmente ia ter regata, porque estava perigoso o negócio lá, os avisos da Marinha. Então teve a regata, porque depois deu uma diminuída, melhorou. E o que acontece? Vamos risar a vela, que é diminuir, porque muito vento diminui a área vélica, né, para ficar mais seguro. Só que risou lá, diminuiu e depois o vento baixou, né? Vamos ajeitar essa vela de novo. Então acontece trocas, né? Vamos trocar a genoa. E para que tudo isso aconteça, tem que estar o proeiro lá ajustando a genoa, tem que estar a secretaria lá para driçar, tem que ter um lá no pé do mastro para ajudar a driçar a vela. E é uma confusão muito doida, mas a partir do momento que você vai entendendo como funciona o barco,
as coisas vão acontecendo naturalmente, assim, é incrível, só de olhar a gente já sabe. E, e nessa tripulação, como a gente nunca tinha velejado juntos, né? Foi um aprendizado muito grande. Com cada dia que passou, a gente ficou mais sincronizados, e a gente foi melhorando. Inclusive, a gente foi super bem na semana de vela, tá todo mundo muito feliz que a gente ficou em segundo lugar na nossa classe. Foi incrível. E então eu piro, porque eu nem... É lógico que todo mundo gosta de ganhar uma medalhinha, né, gente? Um troféu, né? Olha tanta medalhinha aqui. Mas eu falo, gente, eu tô aqui, já tá muito legal. E é muito mais que isso, né? É muito mais do que uma medalha, enfim. Só que ganhar a medalhinha, fala, nossa, onde a gente chegou? É muito incrível isso. E de pensar que eu nem ia participar, participei de última hora e ganhei uma medalha e deu tudo certo. Deu tudo certo no consultório também, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou dentista, além de empresária do mar. Então, tenho meus pacientes para cuidar também do sorriso deles. E muitos também são velejadores aqui na Ilhabela. E a gente se encontra também na semana de vela, encontrei pacientes. Daí eu consultório, falei, não tem daí no consultório essa semana. E dá tudo certo. Então, gente, foi isso. Eu fui secretaria e por que fala arrumadora de saia? O que é isso? A saia da vela, que eles falam, arruma a saia. Agenou a vela da frente, quando faz a manobra, né, que tá no contravento, faz o bordo lá e tal, arruma a saia, que a vela enrosca. E tem que ir lá arrumar a saia, desenroscar a vela da frente. Então eu fazia isso, ficava lá de arrumadora de saia e daí ia lá para trás na secretaria nos momentos que precisava. Por exemplo, da Genô, a gente faz a boia, uma regata básica que você vai ouvir em tudo quanto é canto, chama Barla Sota. Que seja 2 boias, vai e volta, cada ida é perna, é uma perna que eles chamam, né? Então, Barla Solta 2 pernas, a gente sabe que vai e volta. Vai no contravento, volta de balão. Às vezes é mais longa, tem 4 pernas. Às vezes é percurso, às vezes é um triângulo, às vezes a gente vai até um lugar da Ilhabela. Teve umas regatas bem longas essa semana. E de acordo com o vento do dia também é num local, né? Não tem muito assim como a gente saber qual vai ser a regata. Nem a comissão de regata sabe antes, gente. A gente sabe, né? Que nem aqui, eu sei já que se vai ter um vento sul, eu falo, ó, a regata vai ser no canal, vento leste, ó, vai ser lá na Ponta das Canas, a gente sabe mais ou menos. Então é muita surpresa até para quem tá organizando, né? Meio que na hora, porque ele vai ver a corrente, vai dar para montar as boias. É toda aquela a expectativa, né? Então, vamos falar aqui da troca da vela. Por isso que é cansativo, gente do céu. Fora o peso, né? Pra lá, pra cá. Passa embaixo da retranca. Eu tô toda roxa aqui, porque não tem jeito. Olha, ó o glamour da vela. É chique velejar. É que eu não posso mostrar aqui meus roxos no bumbum. Então a gente vai no contravento com a vela genoa, tal. Só que chega a boia, a gente tem que dar a volta lá. E o que? Troca. Tem que trocar a vela muito rápido. Por quê? Porque a volta da boia é vento em popa. Então a gente vai contra o vento usando a genoa. E na volta, o vento tá a favor. Então é outra vela que usa.
que é o balão. Aí quando vai usar o balão com aquela vela imensa, colorida, é a vela mais bonita, né? Que chama mais atenção. Aí tem que subir o pau do balão. Vai na secretaria que também tá esse cabo do pau, sobe o amantilho, caça o burro. Então, é meio que assim, ao meio do barco passa todos os cabos por lá. Aí sobe o balão, sobe o pau do balão, o proeiro tem que estar lá. E tem a manobra também, porque tá andando, você tem que dar o jaibe, né? A manobra, quando tá no vento de popa, é o jaibe. No contravento, é o bordo. E aí o jaibe do balão, o proeiro tem que ir lá, solta o pau, tal. Daí a gente vai na secretaria soltar o burro, que é o burro do pau. Olha quanto nome, né, gente? É muito louco isso. Eu fico até assim de ficar falando muitos nomes, porque não dá pra entender, né? Só que essa manobra eu também tava vendo lá aqui nesse barco, é diferente do que o barco que eu velejo normalmente, né? O pau do balão, um solta lá na proa, o outro é no mastro, então eu não preciso descer o amantilho na secretaria. Então, assim, até um pouco disso, pra mim, a minha função também foi um pouquinho diferente, mas tudo a gente se adapta, né? E faz, e as coisas aconteceram. Então, eu queria falar aqui que é um trabalho coletivo, né? Não depende só de um, né? O comandante lá sozinho, ele precisa da gente também, e a gente precisa dele. Então, se tá todo mundo numa harmonia dentro do barco, as coisas funcionam. E a gente se deu super bem, na amizade do barco, uma energia muito boa. E foi um aprendizado danado. Sempre foi, até pra todo mundo, até quem sabe. O Pedrão manja pra caramba de vela, marinheirão mesmo, e super humilde. Então, é isso, é o coletivo que faz funcionar. Não adianta ter o rei da vela lá sozinho, se ele não tem ajuda, né? Por quê? Como você vai virar o veleiro? Ah, vamos dar o bordo. Não adianta ele sozinho virar o leme lá. Tem que ir o cara da genoa soltar na hora certa, para o outro caçar na hora certa. E nesse momento que, por exemplo, do bordo da genoa, que eu não vou fazer nada, não, eu preciso ir no peso também, passar de um lado para o outro na hora certa. O equilíbrio do barco, do peso, é super importante também, né, no resultado, no rendimento do barco. Então, sempre ajuda. E é claro que a gente que sabe um pouco vai fazer uma função, a gente é útil, é mais útil do que alguém que não saiba nada. Porém, eu comecei sem saber nada e foi numa regata. Eu comecei a velejar aqui na Ilhabela, numa competição. No mês seguinte aconteceu a semana de vela e eu entrei em 4 veleiros na minha primeira semana de vela, cada dia em um, porque eu estava inscrita na bolsa de tripulantes e as pessoas chamam. Eu falei, e tem gente que me escreve, né? Eu quero ir, porque assim, daí chega a semana de vela, todo mundo quer ir, né? Ah, eu tô aqui, eu quero ir, mas não é assim, daí não é todo barco também que vai aceitar alguém que nunca entrou no veleiro, eu sei disso. Então, por exemplo, o Pedro falou, eu não quero chamar ninguém que eu não conheça ou não tenha indicação e que não saiba nada, porque aqui a gente vai ter que fazer acontecer e tal. E tem o tamanho do barco. Mas teve veleiros, tem os veleiros maiores que precisam de muito peso, muito mais peso. E aí eu encontrei, inclusive, uma mulher aqui da Ilhabela que eu fazia aula com ela de Pilates, que ela queria, eu falei, se inscreve lá, alguém vai te escrever, mas se, não adianta, né, pedir pra mim. E ela foi, ela tava super feliz porque eu encontrei ela lá na festa.
Ela, ai, você me falou e eu consegui ir no barco de peso e foi muito legal a minha experiência. Ela gostou. Então, tem que se jogar, né, gente? Tem que se jogar pra ir. E é super cansativo. Eu imagino assim, tem gente que se for de cara na semana de vela participar sem saber nada, assim, eu acredito que é uma coisa muito pesada. Pra gente que já veleja, né, bastante, eu já participei de algumas semanas de vela e realmente é muito puxado. Pra mim também eu fico super cansada. Ainda mais. Desculpa aqui. Que eu tava com os meninos aqui em casa, né? Tava com visita enfim, eles não têm fim. Porque não é eles não têm fim, todo mundo, né? A gente quer aproveitar tudo, porque é muito bom estar a bordo, velejando, que a gente gosta disso, essa água na cara. E depois tem a festa, né? Teve dia que teve DJ, teve banda, mas uma coisa é certa, que é a canoa de cerveja lá. E é muito legal, você vai lá, você vai querer tomar uma cervejinha, a gente conhece muita gente, quer passear, a gente quer paquerar, porque tem muita gente linda nessa Ilhabela essa semana. E todo mundo quer aproveitar tudo. Eu não tenho o gás desses meninos que estavam aqui em casa, mas a gente aproveita, né? Eu durmo mais cedo, mas a gente aproveita, só que tem um dia ou outro que a gente abusa também, porque ninguém é de ferro, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, e ninguém se arrepende, porque é muito aprendizado. Não só de vela, como de vida. E foi muito bacana. A gente aproveita. É isso que vale, né? O que eu falo, esse é um esporte, né? Que eu me adaptei tão bem, porque tá no mar, que é o lugar que eu mais amo nessa vida. Aprendendo e depois tomar uma cerveja, que é coisa melhor. Como diz o meu irmão, ele fala, um homem, como que é? Um homem sem barriga, um homem sem história, né? Eu falo, uma mulher também, né? Porque a gente toma uma cervejinha, não tem jeito. Então é muito acolhedor. É claro que tem o pessoal, até os profissionais estavam lá tomando cervejinha, viu, gente? Porque ninguém é de ferro, exatamente. E tava lá, o pessoal que a gente é fã, os campeões, a Martine Grael, tirei foto com a Martine Grael, que eu sou muito fã. Tava o Robert Scheid, Lars Grael, Torben Grael, a galera aí. Então é uma coisa que a gente leva pra vida, é sempre muito bom. E, gente, eu não fiquei falando muito esse negócio de detalhe das funções, porque eu vi que eu falei um monte de nome estranho já. E se a gente só ouve e não vê, eu acho que a gente fica confuso, como eu fiquei antes. Mas é pra saber que tem muita coisa, tá vendo como tem muita coisa pra aprender? E eu falo muito daquele veleiro pequeno, que é o dinghy, inclusive que eu quero ter mais prática no dinghy. Por quê? O dinghy, ele tem uma vela só. Vocês viram quantas velas tem esse veleiro oceânico que eu falei que troca? Vai Genoa 1, esse aí tinha Genoa 1, Genoa 2, Genoa 3, o balão, a mestra, tem o running para ajustar. Então é muita coisa, mas na hora do perrengue lá, você não vai ficar fazendo só a sua função, você vai ter que fazer o que for preciso. E eu vou contar então o que aconteceu. Teve uma hora lá, o vento aqui na Ilhabela é muito maluco. Tava na mesma faixa assim do canal, tinha um veleiro com balão,
um veleiro com a genoa e um veleiro... Ou seja, olha que confusão de vento, porque o balão, o cara tava andando no vento a favor. E na mesma direção, o outro tava com a genoa, que é vento contra. Então, tem isso aqui. Ilhabela tem um microclima dela que é muito louco. Que esse dia aí, até o pessoal de Ilhabela ficou chocado. E aconteceu o quê? O Pedro falou, Deia, pega o leme. E eu, hã? Eu pegar o leme? E tava com o balão, que é aquela velona gigante. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, gente. Pegado o leme no balão. No contravento ainda Deinha ajuda. Agora, no balão nunca tinha pego. E eu achei que ia afundar o barco lá. O Pedrão, menina, não sei o que, cara. E deu tudo certo. No final das contas. Falei, vai, Pedrão, você quer que eu afunde seu barco? Me dá o leme com o balão. Aí depois a gente morreu de rir, tudo isso. Mas deu tudo certo. Tá vendo? Na hora do vamos ver lá, você tem que estar disposto a fazer o que você nunca fez na vida. E rezar para não destruir. Imagina o prejuízo se aquele balão fosse para água. Mas não foi. Ai, gente. Então, tá vendo como tem tudo isso? E o ding, por isso que eu friso, que eu quero. Eu sou muito amiga dos meninos aqui da Ilhabela do Pé na Areia e sempre velejo lá com eles. Quero ficar craque no ding, porque eu vou ter controle de... E olha que o ding não tem nem balão, a gente veleja, né? De vento em popa também. E é uma vela só, gente. Tem bastante ajuste para fazer mesmo assim, né? Então, assim, eu falei, eu quero ficar craque no ding, para eu ficar no leme, porque não é uma oportunidade que eu tenho muito. Dá um negócio assim, uma autossuficiência, sabe? Então é muito mais fácil do que você se jogar no veleiro oceânico e ficar lá viajando. Apesar de que são experiências diferentes, né? E para quem é que eu já penso nesse lado da técnica, porque eu quero aprender mais, eu já tô nesse caminho, né? Mas quando eu comecei, eu queria estar dentro do barco, ponto. E eu sei que tem muita gente que quer, eu queria participar da semana de vela para estar dentro do barco e ponto. Que nem essa mulher que veio falar comigo. Ela não quer saber de técnica, ela quer estar lá no meio da galera, porque se você tá num barco no meio da competição, você tá mais próximo ali, até para assistir que seja, né? Você tá de peso e talvez você nem queira aprender. Então, dá também, porque é um mundo enorme aí de oportunidades. Mas eu acho que é legal ouvir também sobre funções. Olha, eu não sabia que tem função. Não, exatamente, tem as funções. E isso que é legal. Então, hoje em dia eu tenho mais oportunidades. Por quê? Porque eu já começo a ser mais útil, né? Eu faço uma função ali que pedem para eu fazer. E foi muito legal essa experiência também. O Pedrão fez eu trabalhar, depois ele veio falar comigo no final, ele, Deia, me desculpa qualquer coisa, porque eu sei que eu não dei mole pra você, peguei pesado, mas é porque eu quero que você aprenda e você gosta disso. Então, eu fiz você trabalhar como tripulante normal e foi muito top, e é isso mesmo, a gente tá aqui pra aprender, né? Então, porque tem barcos, gente, tem esse negócio também, vocês acham que não? Que nem eles estão falando, tem barco que eles chamam as mulheres, mas não deixa fazer nada, não, só vai pra lá pra cá, tipo, não rela em nada. Tem isso, vocês acham que não? Óbvio que tem, né? Então, Deinha tava lá, caçando as coisas lá com os meninos e não quero ser mais forte que eles.
falei já, né, que existem maneiras que diminuem a força lá, tem manicaca, tem um que tá ajudando no pé do mastro quando a gente caça. O pau lá eu subia rapidão, eu tô ficando forte. Então, assim, eu tô muito feliz pelo resultado que a gente teve e as novas amizades e tudo que aconteceu aqui nessa Ilhabela, nessa semana linda. O ano que vem tem mais. Se você tiver alguma dúvida, me escreva aí, continue escrevendo. Pode escrever no particular também. O que eu souber, é lógico que eu vou responder. O que eu não souber, eu também vou perguntar para vocês. E porque eu estou aqui para te ajudar a escolher a sua primeira experiência a bordo, né? A maneira que eu posso te ajudar é isso, a partir das minhas experiências, falar o que eu já vivi. Então, eu não vou ensinar técnica para ninguém, gente. O professor de vela tá aí para isso e eu não tenho uma experiência para te ensinar, mesmo eu sabendo mais do que quem nunca velejou, óbvio. Eu tô aqui para te ajudar a escolher, né? Porque eu já tive experiência nas regatas, nas competições, num passeio aqui na Ilhabela ou Paraty. Eu fiz a travessia do Atlântico, já fiz viagens de barco também. E é isso que eu quero passar para vocês, a minha experiência, né? Como funciona cada embarcação, cada tipo de experiência, que é muito diferente, desde a roupa que você vai usar, até o que você vai comer e como é que vai ser a vibe, a maneira de se comportar a bordo, usar o banheiro, é muita coisa. Então, aos pouquinhos a gente vai falando aí. E obrigada por acompanhar a Deinha no Pausa pro Mar. Um beijo.